E eu queria dizer que eu me sinto bastante honrado com o convite. Eu conheci a associação no começo desse ano agora, conheci em termos virtuais, né, no contexto daquela polêmica envolvendo uma discussão que me fez lembrar que existe um movimento espírita, né, e que ele pensa às vezes, né, ou não. Então, foi interessante porque durante muito tempo, ainda no contexto que eu fazia parte da Federação Espírita, né, do Departamento de Juventude, a gente sempre batalhava para ter um núcleo de pesquisa, um núcleo de investigação e tudo mais, e encontrávamos algumas barreiras, sobretudo quando alegavam que as prioridades, né, que a urgência estava em outros campos, sobre o eufemismo de unificação, que não fosse esse que eu desejasse, né, que algumas pessoas desejavam, que era ter um grupo que pudesse se dedicar à pesquisa e investigação, sobretudo no campo das ciências humanas e sociais. Então, quando eu descobri a EFOS, eu fiquei bastante agraciado, assim, com um sopro mesmo de esperança intelectual no meio espírita, né? Bom, de início, eu gostaria de pedir desculpas a vocês se no decorrer da minha fala eu me exaltar um pouco. Eu estou há quase uma década afastado de palestras espíritas e venho nessa última década falando prioritariamente para jovens, né, para adolescentes e graduandos de ciências humanas. Então a gente tem uma fala um pouco escrachada. Então, se me faltar a caridade do verbo, que sobre, né, a benevolência da escuta, né, vai ser necessário num dado momento. Bom, eu vou falar um pouco rapidamente sobre como a colega colocou, meu lugar de fala, né, meu locus epistemológico. Eu sou graduado e mestre em filosofia, sou especialista, doutor e pós-doutor em história e tenho uma formação também no campo da psicanálise pelo corpo freudiano e pelo LATESFIP da USP, né, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicologia. Então eu acabo falando mediante esses três locos, né, a filosofia, especialmente a teoria política, a história, especialmente a história social, e a psicanálise. E é muito interessante porque toda vez que eu estou fazendo uma palestra, algumas pessoas perguntam assim: Diego, de acordo com a filosofia, o que é determinada coisa? Ou para a história, como as coisas se manifestam? Ou para a psicanálise, como se explica determinado comportamento? E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: você está perguntando para mim o que eu, Diego, leio de alguns autores da filosofia, de alguns historiadores ou de alguns psicanalistas, ou para um conjunto de historiadores, de filósofos, de psicanalistas, que ao longo da história pensaram sobre coisas muito plurais e discordaram entre si. Por que eu estou dizendo isso? Porque a filosofia, a história ou a psicanálise não é um campo unificado de saber, em que há uma resposta pronta, acabada e linear, que possa explicar todas as coisas em suas causas e seus efeitos. Até o século XIX acreditava que a ciência poderia fazer isso, sobrando espaço apenas para a religião. No século XX começa a pretensão de verdade absoluta. Para a filosofia, para a história, para a psicanálise, o correto seria perguntar: o que, segundo Freud na obra tal, quer dizer isto? O que para Hannah Arendt, ou Theodor Adorno, ou Marx Horkheimer, significa determinado conceito? Ou, o que é melhor, o que para o Diego, ao ler Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt e Freud, pode dizer sobre determinado tema? Dito isso, estou assumindo a minha subjetividade neste momento, enquanto um filósofo, historiador e psicanalista, a respeito dos temas que eu quero levantar com vocês. Ok? Bom, antes disso também, eu queria só fazer um comentário. Quando eu cheguei, eu estava conversando com o Sandro, né? E eu estava dizendo o tanto que eu acho interessante a estética de casa espírita. Porque meu primeiro contato com a doutrina, com o espiritualismo, se deu na Umbanda, né? Quando eu era no final da infância, começo da adolescência, que a gente está até hoje, né? E foi muito interessante porque durante uns 4, 5 anos eu frequentei terreiros de Umbanda. Aí um dia um amigo me chamou para vir numa casa espírita. Aí eu cheguei na casa espírita e olhei a estética do ambiente e falei: não, deve estar em reforma, né? Em construção, porque eu não via altar, né? Não via o congá ali, não via tudo aquilo. E passei alguns meses falando: mas essa reforma não acaba, né? E aí depois de um tempo eu descobri que a doutrina espírita, que o movimento espírita, ele constituiu uma estética muito particular que evoca uma simplicidade, que depois isso foi muito importante para mim. Justamente para o meu processo de interioridade, né? Que ao invés de eu ficar muito concentrado nos elementos exteriores, não que isso não seja importante para o psiquismo de algumas pessoas, mas para mim era muito importante essa singeleza para que eu pudesse entrar num tipo de introspecção. E aí eu estava comentando com o Sandro também, ele perguntou se a minha esposa era espírita, né? E a minha esposa se intitula espiritólica.
Ela é interessante isso. Ela frequenta a casa espírita, os estudos, ela adora tratamento espiritual. Quem não gosta, né? Quem nunca passou por uma obsessãozinha de leve. Então, ela adora o tratamento espiritual, assiste para o culto no lar, mas todo domingo ela vai na missa. E é muito engraçado que ela volta da missa revoltada com o padre. Todo domingo. Eu falo, mas por que você continua indo? Não, é importante, né, que eu mantenha uma certa ritualística, uma ideia de tradição, de pertencimento, mas toda semana tem um custo, né, que é o enraivecimento dela que se projeta em casa, né, naquela caridade do lar que a gente conhece, né, na forma de manda e obedece. Enfim, mas eu acho interessante esse tipo de coisa, porque é muito comum a gente julgar, né? Como que a pessoa que já conheceu as supostas verdades espirituais do espiritismo continua ainda no catolicismo? Mas isso é um tipo de atavismo que a pessoa traz e impede ela de romper com o seu passado de rituais, de práticas, de signos e de símbolos. E é muito interessante que nós na Casa Espírita continuamos reproduzindo a mesma coisa e achamos que estamos evoluídos. Vou dar um exemplo muito banal, né? Quem aqui na hora de tomar o passo não põe a mãozinha para cima? Acreditando que a energia entra pelos chakras dos dedos, né? Quantos aqui na hora, eu percebi isso hoje, não tem nenhum problema nisso, é só para trazer o sintoma. O Sandro começou a fazer a prece inicial, e aí, como diz meu avô, ele puxou um Pai Nosso. Na hora que ele puxou um Pai Nosso, todo mundo começou a falar em voz alta. Não havia nenhuma necessidade. Até aquele momento você estava num processo de interioridade, mas puxou o Pai Nosso, todo mundo fala em voz alta. Ora, se isso não me reporta à Igreja Católica, eu não sei o que me reporta. E tem algum problema? Nenhum. O problema é quando a gente acha que está num nível de consciência espiritual que dispensa a ritualística quando nós estamos mergulhados numa ritualística talvez muito mais severa, né, do que outros membros de outras crenças, né? E por que eu estou trazendo essas questões? Porque a minha fala vai mais ou menos nessa direção. O meta-apóstolo Paulo de Tarso diz uma coisa muito interessante na sua carta aos Coríntios, né, a comunidade helênica. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Algumas traduções colocam renovai-vos pela transformação de vossa mente. A palavra mente, tanto no grego clássico, como no grego arcaico, como no grego koiné, tem o mesmo signo, é a mesma palavra num grego e no outro, que é o termo psique, que para o grego tem um significado muito interessante. Não diz respeito necessariamente a uma perspectiva ou uma visão, diz respeito à consciência, aquilo que nos identifica enquanto seres, né? Então, quando Paulo indica para nós a transformação de nossa mente, é a transformação de nossa consciência. Isso é uma coisa que foi mantida nas primeiras traduções do texto, né, principalmente do texto neotestamentário, para a língua grega. Renovai-vos pela transformação ou transformai-vos pela renovação de vossa mente ou de vossa consciência. E o que significaria esse transformar a nossa consciência? Significa basicamente nós podemos olhar as coisas, olhar o nosso mundo sobre outras perspectivas. E isso traz para nós uma ideia que para mim é muito cara dentro das ciências humanas, das ciências sociais, que é a ideia de pluralidade. A ideia de poder pensar que as sociedades, as civilizações, as comunidades, os grupos sociais, as diversas mentalidades que se constituem nesses diversos contextos, dessas diversas épocas históricas, elas possuem determinadas singularidades. E tentar classificar determinadas civilizações ou sociedades em critérios de evoluído e não evoluído é de uma pobreza intelectual muito grande. E nós espíritas somos muito hábeis nisso, em olhar culturas, olharmos civilizações distintas da nossa e entendemos que aquilo, por exemplo, não é civilização. O que aquilo, por exemplo, eu adorava esse eufemismo na casa espírita, são irmãos menos esclarecidos. A gente usa muito isso, né? Não fala obsessor, fala irmão menos esclarecido, mas usa a mesma categoria para designar, por exemplo, uma outra cultura, uma outra civilização que não está dentro, cadê a colega, da lógica capitalista industrial do século XX que nós temos, não é? Isso tem um pouco a ver com a cultura pela qual a doutrina espírita se constituiu enquanto codificação no século XIX. Para quem estuda história da ciência, nós sabemos que não tem jeito, né? Qualquer ideia no campo espiritual, ele obedece o sintoma de uma determinada época. Daí a clareza que a gente tem que ter
de poder avançar no tempo, né? Avançar em algumas discussões para não ficarmos presos a paradigmas de um século anterior. Não pensando que esses paradigmas estão completamente equivocados, mas que eles já sofreram outras orientações. O que eu quero dizer com isso? Todos nós sabemos, pelo menos que estudamos história da ciência, que o século XIX ele está marcado basicamente por 3 correntes epistemológicas: o historicismo, o marxismo e o positivismo. E o kardecismo, vamos usar esse outro ismo, ele se localiza com muita propriedade dentro de um positivismo. Claro, um positivismo reorientado, um positivismo repensado por Kardec. Mas de todas essas matrizes epistemológicas, seguramente o espiritismo está muito alocado dentro da ideia positivista. E uma das principais prédicas positivistas é uma noção de progresso. É uma noção de que nós estamos caminhando, que nós estamos desenvolvendo para uma melhoria constante, e essa melhoria é dada pelo desenvolvimento de uma racionalidade técnica e, ao mesmo tempo, pelo progresso de uma sociedade capitalista industrial. Uma sociedade bem organizada é uma sociedade que se orienta pelas perspectivas da ordem política e de um progresso material e intelectual. Vocês identificaram Kardec nessa fala? Mas essa fala não é de Kardec, essa fala é de Augusto Comte, para vocês perceberem como está atrelada a ideia positivista da ideia kardeciana. Kardec diz também na Gênese, na obra Gênese, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: é necessário, palavras minhas, né? É necessário que o espiritismo ande lado a lado, né, com o progresso, com o desenvolvimento das ciências. E se num dado momento as ciências mostrarem, a ciência, ele usa isso no singular, né? Se a ciência mostrar que o espiritismo está com algum equívoco, é necessário abandonar aquele paradigma e seguir o que a ciência propõe. Ok, muito bonito isso, só que nós temos um problema: a ciência não é um discurso unificado. Ela não é um discurso unificado. Então, qual ciência? Ou quais ciências nós deveríamos seguir ou não? É claro que quando eu penso numa ciência exata, ou numa ciência no campo biológico, por exemplo, isso é bem interessante, né? Os avanços vêm, eles se apresentam ao mundo científico de forma um tanto quanto consensual e faz com que a gente se altere a nossa visão sobre aquilo. Deixa eu dar um exemplo muito claro para vocês. Kardec dizia que o átomo é indivisível. Eu quero apresentar para ele a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Kardec dizia, né, que as células, né, elas eram impenetráveis, né? Certo? Seguramente o conceito de mitocôndria para ele era impensável. Kardec dizia que metade da Lua é gasosa e metade da Lua é sólida. E a partir de 1969 a gente sabe que não. Ou seja, a própria ciência, né, a astrofísica, a biologia, nos mostrou, né, que Kardec estava equivocado. Não faz sentido a gente ler a Gênese e tentar buscar metáfora, porque o espírito adora isso. Ele faz, não é porque você não entendeu. Você tem que ler em espírito e verdade. Isso aqui é uma metáfora para o coração humano, que é volátil e duro. Não, peraí. Porque o espírito adora esse tipo de coisa. Ele pega uma passagem e ele interpreta de acordo com o viés de confirmação dele. Para ele, o que é a tradução perfeita? É a que convém para ele. Aí tudo que se diz ali tem um significado próprio. Não é? Pois bem, disse isso como exemplo no campo das ciências, né? Materiais, propriamente dito. E no campo das ciências humanas? Aí eu vou lançar a questão do Sandro, por exemplo, para a nossa colega aqui do lado. O século XX é marcado por uma proliferação de campos, de perspectivas filosóficas e epistemológicas tão variadas no campo das ciências humanas, que o positivismo, como uma linha discursiva dentro das ciências do século XX, ficou para trás. O que eu estou dizendo para você é real. Qualquer departamento de ciências humanas sério desse mundo, estou falando do mundo, qualquer universidade que você for mundo afora, se alguém disser assim, eu sou positivista, ele é visto com maus olhos. Por quê? Porque o paradigma positivista no campo das ciências humanas já foi deixado de lado. Isso traz uma implicação muito severa, porque 50% do livro dos Espíritos é um tratado de ciências sociais e humanas, calcado dentro da lógica positivista. Ou seja, nós temos 50% para repensar a partir da luz das ciências contemporâneas. Já pararam para pensar nisso? Vou trazer um problema muito severo para vocês agora. Nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas encarnadas, não é? Metade disso, né, está na Índia, na China, e a outra metade seguramente estão nos terminais de ônibus de Goiânia. Tem absoluta clareza disso, né? Bom,
são 7 bilhões de pessoas. Quantas, eu estou falando em pleno 2018, barra 1964. Desculpa, eu falei que eu ia me exaltar. Bom, nós estamos em pleno 2018, barra 1964. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantas crenças religiosas? Quantos modelos de vida? Quantas formas de organização? Quantas perspectivas de se ler, interpretar e vivenciar a sexualidade nós não temos? De acordo com a irmã Truffaut, numa obra muito polêmica chamada Lírios de Esperança, ela diz que a comunidade espiritual que circunvizinha o orbe terrestre está na casa de 30 bilhões de espíritos. Isso é coisa demais, né? Imagina a pluralidade do lado de lá. Ou vocês acham que é um discurso unificado porque você está do outro lado? Morri, estou do outro lado, agora todas as respostas estão dadas, todo aquele subjetivismo que a gente vivia na Terra agora se responde por uma narrativa única. A coisa é muito pior. A coisa é muito pior. E eu comecei a ter essa experiência quando eu fui trabalhar no departamento mediúnico de uma casa que eu frequentava. E lá nós tínhamos os dois trabalhos, né? O trabalho de corrente magnética, né? Mandar um salve para a Federação Espírita. E nós tínhamos o trabalho conhecido como doutrinação de mesa, né? E aí eu participava dos dois e aí comecei a me interessar muito pelo trabalho de mesa, que eles chamavam de doutrinação, né? Com o passar do tempo nós abrimos mão da palavra doutrinação, porque a gente viu que não doutrinava ninguém, né? E era muito curioso, porque eu não sei se por uma questão de afinidade energética, cultural, sei o que era que acontecia, que direto, né, incorporava espíritos, né, pelo fenômeno da psicofonia, espíritos de matrizes culturais muito distintas, né? E aí era muito curioso, porque é comum a gente falar na língua cristã, né? Até usar exemplos e tal, tentar partir da lógica cristã para tentar convencer o indivíduo que ele está errado, e de que ele precisa mudar o paradigma dele. E eu vi que não dava certo coisa nenhuma. A coisa não funcionava, era muito paliativa. No primeiro momento você acha que a culpa é de quem? Da sua incompetência. Porque o fulano de tal, Hermínio Miranda, não sei das contas, conseguiu doutrinar metade da Índia, né? E eu não consigo doutrinar um espírito que me chega aqui questionando uma questão. Por mais que eu usasse aqueles artifícios de quem mexe com doutrinação de mesa usa, que é falar da mãe, por exemplo, quase toda vez funciona, né? Aí um dia eu lembro que eu virei para o espírito e falei assim, não, mas você lembra da sua mãezinha? Foi ela que me matou. Eu falei, valeu, né? As experiências que a gente passa, né? Eu tenho duas grandes frustrações na vida, que é trabalhar com mesa e ser professor, né? Mas doutrinação de mesa não dá dinheiro, então vou continuar a vida frustrado aí, né? Enfim, eu achava interessante essa experiência, porque muitos desses espíritos me traziam uma ideia de que o nosso vocabulário, de que a nossa perspectiva de mundo, ela é muito limitada e ela funciona para apenas um tipo de grupo, um tipo de espírito. E eu me recordei que começou a dar certo um pouco com esses espíritos, quando eles chegavam e falavam assim, eu estou com muita raiva, estou com muito ódio. Aí eu falava, me fala da sua raiva, me fala do seu ódio. Meus colegas já ficavam assim, né? Você fala da raiva, fala do ódio. E aí falava. Aí na hora que terminava, eu falava assim, eu concordo com você. Deve ser difícil demais, eu sou morando no seu lugar, eu estaria com raiva do mesmo jeito. Aí meus colegas cresceram desse tamanho, assim. Diego, não fala um negócio desse, não. Eu falava. Nossa, mas olha, eu não sei como é que você aguentou tanto tempo sem se vingar. Isso é empatia. Isso é empatia. Aí vamos lá. Aí você começava a trabalhar de forma mais pragmática, que eu virava e falava assim, só tem um problema. Isso que você está fazendo com o fulano de tal, faz com que você nunca saia desse ciclo de sofrimento. Se você continuar dessa maneira, mas a pessoa merece mesmo, essa pessoa não vale nada. Mas se você continuar assim, não é justo que essa pessoa que não vale nada continue te prejudicando desse jeito. Aí você tinha que começar, ok. Claro, ele não saía dali curado, né? Quem saía curado era o médium animista, né? Que ele achava que tinha curado. O espírito não, né? E depois de um tempo é interessante o feedback, porque alguns espíritos voltaram e falavam assim, olha, eu continuo com ódio, mas está menor. Eu falo, beleza, a gente vai trabalhar em escalas de ódio, né? Como que a gente vai pensar nessa coisa do perdão, do amor, de nos espelhar em Cristo, se aquela não é a referência, se aquele não é o paradigma da pessoa? E não porque ele está evoluído ainda para perceber as verdades evangélicas, é porque as verdades deles estão em outra frequência que não a nossa. E não quer dizer que esteja errado, só quer dizer que é diferente. E se a gente pretende
estabelecer um discurso universal, que é uma pretensão kardeciana, se a gente não se abre para ler, para olhar essa pessoa, esse espírito que seja, dentro de uma outra perspectiva, nós não vamos ter condições nunca de atingir essas pessoas. Ok? Isso me traz uma outra questão que diz respeito à tolerância. A questão da tolerância me importa muito, mais do que numa perspectiva política e religiosa. A tolerância ela é um tema que me cabe muito do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista científico. Vou permitir contar uma anedota para vocês entenderem. Dizem, né, que certa vez o filósofo iluminista Voltaire estava à beira da morte e foi chamado um padre para realizar a extrema-unção. Ele estava para morrer, né? E o Voltaire era conhecido da sua época por ser um filósofo bastante crítico às instituições religiosas. Alguns achavam que ele era ateu, mas ele não era, né? Isso é bem interessante, quer dizer que ele era cristão. Mas é muito, muito massa, porque se a pessoa não for cristã, necessariamente ela não tem crença. E então diziam que ele era ateu, mas enfim, ele está lá na beira da morte, aí o padre chega, e lá no rito de extrema-unção, em dado momento o padre vira para ele e fala assim: você rejeita o pecado? Ele fala: rejeito. Você rejeita uma vida material que você levou? Rejeito. Você rejeita todas as ideias filosóficas que você projetou? Rejeito. Você rejeita Satanás? Aí ele vira e fala assim: olha, eu estou à beira da morte, não é a hora de criar inimigos. E por que essa anedota ligada, mas é sério, né? É igual vocês falam: eu vou topar um chefe de legião hoje na corrente. Mano, vai com calma. Você não sabe para onde você vai, né? Porque vocês acham que vocês vão para nosso lar, aquele modelo getulista de sociedade espiritual. Vocês acham que vocês vão estar lá no estado novo espírita, né? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Como diria Shakespeare, né? Há mais umbrais entre o céu e a terra do que sonha a André Luiz, né? Não foi o Shakespeare que falou isso não, mas ok, né? Vamos avançar. Mas retomando, essa postura do Voltaire, ela me evoca uma ideia muito cara, de o seguinte: eu não sei de quase nada. O mundo espiritual é muito mais uma incógnita do que uma certeza. Muito mais uma incógnita do que uma certeza. As culturas são muito mais incógnitas do que certezas para a gente. E nós precisamos fugir desse paradigma que está calcado lá no século XIX, que em certa medida o Espiritismo e a doutrina espírita agregou para si, que é de pensar que nós estamos numa marcha inexorável rumo ao progresso, a um tipo específico de progresso, e tudo que não está nessa esteira vai ser patrolado pelo avanço da sociedade. Olha, cuidado. Talvez não. Talvez nós sejamos patrolados por outras noções de progresso. Por outras noções de progresso. Bem, outro ponto que eu gostaria de trazer, quanto tempo eu conto? 5 minutos? Vamos lá, projeto JK, né? Eu tinha 50 minutos, vamos em 5 aqui falar de uma questão. Vocês já ouviram falar num conceito chamado milenarista? Teoria do milenarismo. A teoria do milenarismo diz o seguinte: em cada época, na verdade não é uma teoria no sentido que se repete isso, mas é uma atestação histórica do que se fez. Algumas civilizações, eu vou usar essa palavra ao longo da história, sempre tiveram uma certa resistência em viradas de milênio. Foi assim no ano 1 da nossa era, foi assim no ano 1000 da nossa era e foi assim nos anos 2000 também. Curiosamente, nós gastamos aproximadamente uns 100 anos para a gente poder superar essa ideia milenarista e seguir em frente. Então chegou o ano 1000, o mundo não acabou. Foi necessário pelo menos mais uns 100 anos para o medievo ali conseguir se reorientar. Chegou os anos 2000, o mundo não acabou. Eu lembro rapidinho, em 1999 eu estava fazendo faculdade, eu estava no primeiro período de psicologia na época, na PUC. E eu lembro que era por volta de outubro, dizia que o mundo ia acabar. E aí tinha uma data, né? Aí eu lembro que era uma coisa de outubro, às 10 da manhã. Aí eu lembro que eu estava na aula e um professor de teoria comportamental, em tese, né, cético, né? Ele parou, ele falou assim: olha gente, o mundo vai acabar. E ficou todo mundo em silêncio na sala. Quando deu 10h05, o mundo não acabou. Aí todo mundo, né? Vamos continuar a aula, né? Quando foi 10h20, o aluno levantou: não, mas o mundo pode estar acabando do Japão e está vindo de lá para cá. Então vamos aguardar até 10h40, talvez, né? Que o mundo está vindo acabando. Aí, bom, por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, foi mais ou menos uns 100 anos, assim, para a gente adequar a ideia de que o mundo não ia acabar, né?
E é muito curioso que nós estamos em 2018/1964 e a gente acha que o mundo vai acabar ainda. Como que a gente acha que o mundo vai acabar? Criando teorias de redenção. No ano 1 tínhamos teorias de redenção, no ano 1000 tínhamos teorias de redenção e no ano 2000 nós temos teorias de redenção. Qual que é a teoria de redenção que a gente mais tem? E o movimento espírita é o maior responsável por calcar essa ideia de teoria de redenção. A ideia de que nós estamos passando para um outro momento da história da civilização, um chamado mundo de regeneração, como se um dia a gente foi alguma coisa para regenerar isso, né? O que contradiz com a ideia de evolução, mas ok, essa é uma questão conceitual. Mas a gente cria teorias de redenção. Ó, estamos passando de um mundo para o outro e vai ser agora. E quem não se adequar a esse mundo vai para o planeta chupão. Vocês já ouviram falar nesse termo? Isso pareceu com o Chico Xavier. Isso não parece muito, né? O Chico Xavier é uma pessoa casta e tudo mais, usando termos assim. Mas enfim, essa ideia que se a gente não se adequar ao mundo, nós vamos para esse planeta chupão, para um outro mundo de provas e expiações. Isso vai acontecer a qualquer momento. E aí a gente traz novas teorias de redenção. Uma das teorias de redenção mais maravilhosas que eu acho é das crianças índigo e cristais. Tá vindo uma galera aí que vai revolucionar, e sempre é o seu filho. Mas o Moro não é o Emmanuel, não? Por exemplo, né? Eu adoro essa aí. Mas é bacana isso, o menino lá, o inonimável, eu sempre esqueço o nome dele. O menininho lá, ele não é também lá a encarnação de um escravo do século XIX. A gente vai criando esses mártires, esses messias, para tentar justificar essa transposição de um apocalipse que nunca se realiza. E o movimento espírita, ele abarca esse tipo de coisa. Às vezes em teorias mais sérias, né, que encontram um respaldo talvez racional maior, mas você também tem teorias as mais absurdas possíveis. E a gente compra essa ideia. E a qualquer momento, estamos nessa transição, vai acontecer na forma de um apocalipse, e estão as crianças índigo e cristais aí para nos salvar. E todo mundo acha que é o próprio filho. Ah, meu filho meteu o dedo na tomada, ele é um gênio da eletricidade. Não, meu jovem, não é a reencarnação de Thomas Edison, né? Ele é curioso. Mas a gente sempre eu sei, faz que eu tenho um filho de 10 meses agora, e a gente é bobo, né? A gente olha para o filho e fala, nossa, né? Temos ali reencarnado um chefe de legião. A gente é muito entusiasmado com o nosso filho, nos nossos filhos e tudo mais. Mas voltando, essa ideia milenarista, por exemplo, essas teorias da redenção, é algo que vem presente muito no meio espírita pela interpretação que nós damos a esse momento de transição que nós estamos vivendo. E os espíritos nunca disseram o tempo, a data ou o período disso. Como eu disse, até o próprio conceito de regeneração é uma coisa que deveria ser repensada por nós. Nós estamos regenerando de quê? A não ser que eu creia em teorias capelinas, né, que eu vim de um outro orbe, Anunnaki e tudo mais, e aí eu posso pensar numa regeneração, porque degenerei de uma situação. Mas se todos nós, ou a grande maioria de nós aqui, fomos criados simples e ignorantes e estamos numa marcha ascensional, nós não estamos regenerando. Além do que isso explicita um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito que eu criei esse conceito, chamado juvenóia. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. É quando a gente acha que a geração seguinte ela está sempre degenerada. Todo mundo tem esse tipo de coisa. Porque na minha época, as pessoas se respeitavam. A educação era melhor. O professor tinha autoridade. Agora os valores estão invertidos. E ganhou-se uma eleição política em torno dessa retórica. Não é? Só que os nossos avós diziam a mesma coisa dos nossos pais. E os nossos bisavós diziam. E nós dizemos dessa geração que está aí. Ou seja, então nós estamos numa suposta degeneração constante. Por que pensar que estamos numa degeneração e não pensarmos que estamos numa multiplicação de formas culturais, de formas identitárias, de mentalidades distintas que reclamam uma readequação na nossa forma de ver e de estar no mundo? Por que sempre admitir degeneração? Percebe? Quanto isso é muito caro para a gente? Mas a gente prefere dizer o seguinte, o mundo está em decadência e nós temos a solução. E a solução é uma linha, é uma perspectiva unificada, calcada no século XIX, de uma noção de progresso, de uma certa interpretação evangélica, de um modelo de espiritualismo enrijecido e que retoricamente diz andar lado a lado com a razão. Retoricamente diz andar lado a lado com a ciência. Mas não foi capaz de, em 100 anos de história posterior, criar núcleos, criar agências de fomento que pudesse pensar questões sociais, questões políticas, questões teóricas severas dentro do espiritismo, que se não calcado num religiosismo institucional. Muito obrigado a todos.